Olá, professores e professoras da Escola Delfino Ribeiro Guimarães. Eu sou o Danilo, eu sou PEC de História e Sociologia do Núcleo Pedagógico, aqui da Diretoria de Ensino de Mauá. Também sou o PEC que faz o acompanhamento mensal aí das ações desenvolvidas na escola de vocês. E hoje eu estou aqui, uma TPC em parceria com o Fabiano, que é o CGP de anos iniciais, a quem eu agradeço a oportunidade de abrir o espaço para que eu possa conversar aí com vocês a respeito do ensino de história ao longo dos anos iniciais. Gostaria de estar aí presencialmente com vocês, assim como eu havia combinado com o Fabiano, porém, no dia que nós fizemos a marcação da TPC, que é hoje, no dia 25, quando vocês estão assistindo, nesse exato momento eu estou em convocação na EFAP. Então não era possível estar aí com vocês, eu não queria também atrasar o calendário de formações da escola. Então estou conversando aqui com vocês hoje por vídeo, mas quem sabe em uma próxima oportunidade a gente consiga se encontrar aí para ter uma formação presencial. Dito isso, nossa TPC de hoje então vai conversar um pouco a respeito do ensino de história nos anos iniciais. Vamos falar um pouco sobre o currículo, um pouco sobre o material digital, dar uma passada ali rapidinha na prova paulista, para a gente ter um primeiro momento de diálogo, de reflexão acerca dessa nova maneira de se enxergar aí o currículo, essa nova maneira de se enxergar o componente de história, sobretudo nos anos iniciais. Bom, então, dando início a nossa TPC, só apresentando a equipe que está por trás aí da elaboração e condução da formação de hoje. Eu, Danilo Frata, PEC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas aqui do Núcleo Pedagógico, e a Fátima Regina, que é a nossa diretora técnica aqui do Núcleo, do NP. Nossos objetivos para a TPC de hoje são compreender a estrutura do componente curricular de História ao longo dos anos iniciais, com base nos materiais digitais e no currículo paulista. Tá? Então, na TPC de hoje, nós vamos ter um olhar primeiro para o currículo, como que o currículo se apresenta, para o componente de história, como que ele está estruturado ao longo dos anos iniciais, e aí na sequência a gente tem um olhar para o material digital que já está disponível para vocês lá no repositório, para a gente entender mais ou menos como que o currículo está expresso no material digital. Então, para começar, nós vamos olhar agora primeiro para o currículo. E aí, para olhar para o currículo, eu queria que nós olhássemos primeiro as unidades temáticas. O que são essas unidades temáticas? O que elas trazem para a gente, como que elas se relacionam com o ensinar história. Primeiramente, ensinar história não é contar história. Contar história a gente pode ir em qualquer lugar, que qualquer lugar conta história. Dar aula de história carece aí de um movimento que possui rigor científico e metodológico. E por mais que quando a gente fala que ensinar história, eu sou professor de história, automaticamente se pense que a história ela se preocupa propriamente com o passado, isso é um senso comum errado, porque a história ela utiliza o passado, mas não como um fim. Nós utilizamos o conhecimento do passado para que a gente possa compreender o presente, porque não faria sentido em uma aula de história a gente ficar falando de coisas que aconteceram no século passado, coisas que aconteceram antes de Cristo, sem que isso tenha relação com o presente. Então, a primeira coisa que precisa ficar muito claro para todo mundo quando a gente fala de aula de história. Primeiro, não se narra a história, não se conta a história, porque contar a história a sessão da tarde conta. A gente precisa olhar para a história pensando no presente. Tá? Então, nós temos como objeto de estudo o passado, mas ele é um meio que o historiador utiliza para compreender o que acontece no presente. Tá? Então, esse é o primeiro movimento que precisa ficar claro para todo mundo. A gente estuda o passado, mas a nossa preocupação não é o passado porque o passado passou. Nossa preocupação ela é o presente. E aí, quando eu falo sobre isso, a unidade temática do currículo, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano, está bem estruturada para ter esse olhar aí voltado para o presente. Então, eu vou passar com vocês agora todas as unidades que estão presentes ao longo dos anos iniciais. E o que eu queria que vocês percebessem?
que nos 3 primeiros anos, tanto que eles estão até separados aí no slide, há um movimento de se olhar exclusivamente para o presente. E depois, que no 4º e no 5º ano, que a gente leva essa criança para o passado. A gente faz esse movimento aí de retomada. Por que isso acontece também? Importante contextualizar. Quando a gente pega os documentos oficiais, BNCC e Currículo Paulista, eles estão bem claros quando eles falam que a aula de história ela está a serviço da criação de uma identidade do sujeito. Porque durante a aula de história, e isso é muito característico, na verdade, das ciências humanas, mas durante as aulas de história, no decorrer da educação básica, a ideia é que o estudante ele perceba que existe eu, existe o outro e existe o nós. Há um movimento de expansão dessa percepção. Só que tudo isso parte do eu. Se o estudante não consegue desenvolver em si mesmo a percepção que ele é um sujeito ativo da sua própria história, ele não vai conseguir ter a percepção que o outro também é um sujeito de sua própria história e que eu com o outro, quando nós formamos o nós, esse nós, ele é um nós complexo e diversificado. E aí as unidades temáticas dos anos iniciais, elas dialogam a respeito disso. Então vamos lá. Primeiro, unidades temáticas. O que são unidades temáticas? Unidade temática significa que ali no primeiro ano, quando eu estou falando para vocês que no primeiro ano a unidade temática é meu mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo, eu estou falando que nos 4 bimestres do primeiro ano, todos os conteúdos tratam a respeito deste mesmo tema. O eu, meu grupo social e o meu tempo, que é basicamente o meu mundo pessoal. Então a gente vai passar agora ano por ano. A aula de história do primeiro ano, ela está focada para que a criança perceba quem ela é, onde ela está e a qual grupo ela pertence, mas é um grupo restrito. Tá? Quando a gente fala de um grupo, a gente não está falando que a criança do primeiro ano já vai ter uma clara percepção que ela é uma criança brasileira, latino-americana, que descende de tal coisa. No primeiro ano, a aula de história, ela quer situar a criança do tempo e espaço que ela pertence. Então, ela, no primeiro ano, vai ter essa percepção aí de quem ela é, onde que ela está e mais ou menos como que as coisas ali funcionam. É um mundo pessoal. Quando ela parte para o segundo ano, já começa a acontecer um movimento de expansão. Tá? Então, no segundo ano, as unidades temáticas são a comunidade e seus registros, as formas de experiências da comunidade, o trabalho e a sustentabilidade na comunidade. Então percebam que existem vários temas. Está falando sobre registros, está falando formas de registrar as experiências e está falando sobre trabalho e sustentabilidade. Só que tem algo em comum entre essas unidades temáticas, que todas elas se referem à comunidade. Então percebam, no primeiro ano a criança percebeu quem ela é e onde ela está. No segundo ano, ela já vai perceber, já tem um movimento de expansão de comunidade, no sentido de como que a minha comunidade, eu estou inserido em algum lugar, então esse lugar onde eu estou se relaciona com algumas coisas. E quais coisas são essas? Né? Então a gente tem aí nas unidades temáticas. Então a gente pega, por exemplo, a terceira unidade, está falando ali o trabalho e a sustentabilidade na comunidade. Então o estudante percebe que ele pertence a um grupo, ele faz parte aí de um determinado lugar e esse lugar se relaciona com o trabalho de alguma determinada maneira. E aí a aula de história, percebam, já se passaram 2 anos e em momento algum a gente falou de passado. Pode até ter nos conteúdos algo que leve ao passado, mas não vai levar para um passado muito longe. É uma coisa ali ainda muito restrita, porque esse passado muito distante é muito abstrato. Ele é muito abstrato até para nós que somos adultos. A gente vai imaginar uma criança no segundo ano pensando em um passado tão distante assim, né? E aí a gente segue para o terceiro ano. No terceiro ano, ainda estou falando aqui do tempo presente, porque eu estou falando as pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município,
a noção de espaço público e privado e o lugar em que vive. Então, tem aí um movimento de expandir o olhar para o tempo presente. Eu sei quem eu sei onde eu estou, pertenço a uma comunidade, sei que essa minha comunidade local aí, ela se relaciona de alguma maneira, só que não só isso, no terceiro ano eu vou perceber que a minha comunidade pertence a um grupo maior, ela se relaciona com outros grupos, por exemplo, né? Por isso que a gente tem aí, fala, as pessoas e os grupos que compõem a cidade, a noção de público e privado. Então, nos 3 primeiros anos, quando a gente fala de aula de história, a gente está muito focado no tempo presente para desenvolver a percepção no estudante de que ele pertence a algum lugar e não só ele. Outras pessoas pertencem a esse mesmo lugar e, sobretudo, pessoas diferentes. Tá? É muito importante que a aula de história dê essa percepção para o estudante que nem todo mundo é igual. Na verdade, que ninguém é igual. Que todo mundo possui uma particularidade, todas essas particularidades compõem ali a comunidade local, a cidade, o grupo, enfim. Então é importante pensar nos 3 primeiros anos de história como 3 primeiros anos de presente, tá? De fazer a criança, o estudante aí se situar no tempo e espaço. Por quê? Vocês vão ver agora quando a gente chega no quarto e no quinto ano, a gente vai pegar esse conhecimento do presente e nós vamos falar assim, olha, agora você já sabe quem você é e onde você está. Agora nós vamos olhar para o que aconteceu antes de você chegar aqui, para que a criança comece a entender que as coisas não são desse jeito porque ela foi dormir de um jeito e acordou daquele. Porque existe um movimento histórico, cultural, social, político e econômico que fazem com que as coisas sejam dessa maneira. E aí vocês podem me questionar, né? Mas Danilo, como que uma criança do quarto ano vai compreender um movimento político, histórico, social e econômico? Ela não vai, ela não precisa, porque ela está nos anos iniciais. Mas ela precisa ter uma percepção de mudança. Tá? Ela precisa saber que o passado ele é diferente do presente. E que, sobretudo, o presente é uma consequência do passado. Então a gente tem aí no quarto ano falando ali transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos, as questões históricas relativas às migrações e circulação de pessoas, produtos e culturas. Então vocês vão notar que o quarto ano ele é um ano que está falando sobre movimentação. Ele é um ano inteiro que está falando que a população mundial como um todo, ao longo da história, ela foi se movimentando, ela foi se diversificando, ela foi caminhando e ela foi aí construindo coisas, foi modificando aí o espaço onde ela vive. Tanto que no quarto ano, por exemplo, não vou lembrar exatamente quando, mas vai ter um momento aí que a gente vai falar do surgimento da agricultura para a criança. E isso é um movimento histórico de mudança. Então é importante já ter esse olhar no quarto ano, que a gente vai pegar essa criança que estava 3 anos presa no presente e a gente vai começar aos poucos levar ela para o passado. Um movimento bem tranquilo. Não adianta também querer forçar muito e levar essa criança a imaginar coisas que nem nós não conseguimos imaginar, mas é interessante já pensar que ela já tem que ter um olhar para o que aconteceu, tá? Para o que já passou. Porque no quinto ano, ela vai falar agora, vai expandir esse olhar, né? Vai expandir ainda mais, porque no quinto ano ela vai falar de povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social, e depois ela vai falar ali sobre registros da história, linguagens e culturas. O que isso significa? Significa que no quinto ano, essa criança vai aprender sobre memória, sobre o que é uma memória coletiva, sobre o que é um marco de memória. Ela vai aprender como que a cultura dela hoje, como que ela vivencia hoje, é construído no passado, é influenciado pelo passado, como que o grupo dela se moldou desta maneira, como que, por exemplo, isso é muito importante, inclusive no quinto ano, como que o meu grupo não sofre determinado preconceito, mas o grupo do outro sofre. Por que será que isso acontece? Então percebam que o currículo de história dos anos iniciais, ele tem um movimento que parte do particular para o coletivo. Ele vai do presente para o passado. Tá? E aí é um movimento comum da aula de história isso. Tá? A gente está falando especificamente aqui dos anos iniciais,
mas o movimento presente, passado, particular, coletivo, ele é um movimento da ciência-história. Tá? A gente, em história, se trabalha desse jeito. Porque mesmo chegando lá no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, onde pressupõe-se que ia falar a criança, né? Mas onde pressupõe-se que o adolescente já tem a maturidade cognitiva, socioemocional o suficiente para conseguir voltar no passado dessa maneira, ainda assim eu preciso sair do presente para poder voltar no passado. Na minha graduação de História, eu precisava sair do presente para voltar para o passado. Todas as vezes em que eu olhei para o passado sem antes olhar para o presente, foram tentativas frustradas, porque eu não conseguia desenvolver o que tinha que ser desenvolvido. Tá? Então, precisa ter esse olhar. E aí a gente pensa também que esse currículo de história, ele é um currículo durkheimiano. Como assim ele é um currículo durkheimiano? Nós temos um sociólogo chamado Émile Durkheim, que é um sociólogo da escola francesa de sociologia, considerado aí um dos três pilares das ciências sociais, e não só isso, a contribuição dele é muito importante para a gente porque ele é considerado o pai da disciplina sociologia. Né? Então, ele que, em tese, transforma aí a ciência sociologia em uma disciplina sociologia. E o Émile Durkheim, ele tem uma contribuição muito importante dentro das ciências sociais, e não só nas ciências sociais, né? Ele também vai ali na psicologia, ele também vai na pedagogia, a gente vai encontrar Émile Durkheim no direito, por exemplo. Mas ele tem uma contribuição muito importante, que é quando ele fala para nós sobre a socialização. Que nós, enquanto indivíduos que pertencemos a uma sociedade, nós nos socializamos ao longo da nossa vida. E essa socialização ela é dividida em dois momentos. Nós temos uma socialização primária e uma socialização secundária. A socialização primária, ela acontece para que eu, indivíduo, perceba que eu estou em um lugar e eu pertenço a esse lugar, independente de muitas vontades individuais que eu tenho. Então, por exemplo, eu nasci no Brasil, eu tenho a cultura do Brasil, eu tenho a cultura do lugar de onde eu sou, eu falo uma língua pré-determinada, eu me visto de uma determinada maneira. Então, a socialização primária, ela vai me situar dentro de um grupo. Ao passo que eu vou para a socialização secundária, que aí para o Durkheim isso aí vai acontecer a partir dos 5, 6 anos, há um movimento de troca de socialização. Na socialização secundária, eu percebo que eu pertenço a um grupo, eu tenho uma determinada cultura, eu tenho uma determinada maneira de agir, pensar e sentir, mas a outra pessoa não. A outra pessoa, ela não é igual a mim. Ela tem outra maneira de pensar, ela tem outra maneira de agir, de sentir, e que muitas vezes isso é conflituoso, isso não é tão harmonioso assim. E por que eu estou falando isso? Porque o currículo de história segue essa lógica. Nos 3 primeiros anos, nós temos um currículo focado no eu, no quem eu sou e onde eu estou. E quando a criança vai para o 4º e para o 5º ano, ela já expande esse olhar para pensar, eu sou e eu estou, mas outras pessoas eram de outra maneira e estavam de outra maneira. E aí no 5º ano, quando vai falar de povos e culturas, então amplia-se muito esse olhar, pensando na questão da diversidade humana. Tá? Então, só para a gente finalizar essa questão aí da estrutura curricular de história dos anos iniciais. E aí, dito tudo isso, a gente pensa, né? O nosso currículo, ele é feito em cima de habilidades, ele é feito em cima de competências, objetos de conhecimento, temos as unidades temáticas, mas agora na prova paulista estão os descritores e estão os conteúdos, e no fim da história, quando eu vou planejar a minha aula, o que eu faço? Para quem que eu olho? Né? Qual é o olhar que eu tenho que ter na hora de planejar a minha aula? Então vamos pensar o seguinte. Se você vai planejar a sua aula e você olha exclusivamente para a habilidade, então todo mundo que conseguir aí agora, abre o currículo de história e olha só para uma habilidade. Não olha o objeto de conhecimento. Se vocês lerem essa habilidade, vocês sabem exatamente o que tem que ser feito ali? Porque eu, enquanto historiador, quando eu olho para a habilidade solta, eu tenho dificuldade. Muitas vezes eu não consigo entender mesmo o que essa habilidade quer que eu faça.
E o que eu faço, né? O que eu preciso fazer então? Eu olho para o objeto de conhecimento. Por quê? É o objeto de conhecimento que dá sentido à habilidade, ao mesmo tempo que é a habilidade que dá sentido ao objeto de conhecimento. Por quê? Vou voltar no que eu falei lá no começo. História não é contar história. História não é narrar fatos. História não é falar que em 1500 aconteceu tal coisa. Isso aí, como eu falei, em qualquer lugar a gente pode ter essa informação. A habilidade, ela é a utilidade do objeto de conhecimento. E aí, como assim a habilidade é a utilidade do objeto de conhecimento, do conteúdo? Vamos pensar o seguinte: do que adianta eu saber o nome e a porcentagem de votos de todos os presidentes da história do Brasil se isso não serve para nada? Porque se você perguntar para mim, Danilo, qual é a porcentagem que os presidentes aí da nossa democracia recente foram eleitas tiveram, eu não sei. Se você perguntar para mim quando aconteceram as eleições, a data de todas essas eleições, eu não sei. E sendo muito sincero, eu não me preocupo em saber, porque isso para mim não tem utilidade. Então, quando a gente fala de habilidade, a gente está falando o seguinte: olha, você vai estudar os presidentes da República recente, né, da nossa democracia pós-ditadura militar. Só que você vai estudar esses presidentes olhando para as atitudes que esses governos tiveram e como essas atitudes impactam no seu dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de Getúlio Vargas, né, costuma-se sempre falar de Getúlio Vargas e já falar de CLT. Né? No ensino médio acontece isso. Por quê? Porque eu estou falando do Getúlio Vargas, que governou há não sei quantos anos atrás, só que eu estou falando do governo dele, mostrando, olha como o governo dele está impactando a minha vida hoje, em 2023. E o governo dele aconteceu há muitos anos atrás. Foi aí na década, no século passado, no milênio passado, na verdade, né? Isso que é uma habilidade. Então, a gente precisa, quando vai planejar a nossa aula, olhar para o objeto de conhecimento, porque é de lá que saem os conteúdos, e os conteúdos eles estão implícitos no currículo, mas eles estão explícitos nos materiais de apoio. E daqui a pouco a gente vai olhar com calma para isso. Mas quando eu vou planejar a aula, eu preciso olhar para o objeto de conhecimento, porque eu preciso pensar, olha, no terceiro bimestre, está falando que o objeto de conhecimento é a revolta de Canudos, por exemplo. Mas na habilidade, a revolta de Canudos ela não é citada em momento algum. Só que você tem que ter claro na sua mente que se o objeto de conhecimento é revolta de Canudos, em algum momento do bimestre, isso tem que ter sido passado para os alunos. Isso tem que ser trabalhado com os alunos, porque esse é o objeto de conhecimento. A habilidade, ela me fala o como eu vou trabalhar a revolta de Canudos. Tá? Então, sempre olhar aí para a habilidade, porque ela é um verbo, ela sempre vai começar com um verbo, porque ela está associada à utilidade desse conteúdo. O conteúdo é retirado dos objetos de conhecimento. Todos esses objetos de conhecimento pertencem a unidades temáticas, como eu pontuei lá no começo. A unidade temática, ela é o tema, é o tema daquele conteúdo. Então você vai ter uma sequência ali de conteúdos que pertencem a determinada unidade temática. E aí agora, com a prova paulista, nós temos um olhar um pouco mais refinado para os conteúdos e descritores. Os conteúdos, como eu disse, né, no currículo, eles estão implícitos, porque os conteúdos estão todos dentro dos objetos de conhecimento. Mas no material de apoio, que no nosso caso agora é o material digital, vocês vão ver que o conteúdo está explícito. A gente vai falar sobre ele agora na sequência. E os descritores, quando a gente fala de um descritor, a gente está falando de um recorte da habilidade. Então vamos pensar o seguinte: temos aí uma habilidade que pede para comparar. E aí eu falo para vocês uma coisa: para eu comparar algo,
eu preciso conhecer pelo menos duas. Não tem como eu comparar uma coisa sem saber de outra. Então percebam que é um verbo complexo. Ele é um verbo que pede mais de um movimento cognitivo do estudante. Um outro exemplo, que até caiu na prova paulista isso do quinto ano. Tinha uma habilidade que ela falava sobre inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade ou do Brasil, não lembro exatamente. Mas falava sobre inventariar patrimônios imateriais e materiais. Aí eu pergunto para vocês, dá para inventariar uma coisa que eu não sei o que é? Então, por exemplo, se eu peço para vocês, gente, preciso que agora na ATPC todo mundo faça um inventário dos patrimônios materiais que existem aqui em Mauá. Se vocês não souberem o conceito de patrimônio material, vocês não conseguem inventariar. Então percebam que novamente é um verbo complexo. O descritor vai pedir, por exemplo, ao invés de falar para inventariar um patrimônio material, o descritor vai falar para identificar um patrimônio, que foi o que aconteceu na prova paulista. Caiu uma pergunta no quinto ano para a criança identificar a capoeira como sendo um patrimônio imaterial. Ali não estava pedindo a habilidade inteira, era um recorte. O que a prova paulista queria saber? Se a criança tinha condições de identificar um patrimônio imaterial. E aí vem uma questão. Ela só vai identificar um patrimônio imaterial se ela sabe o que é isso, se ela conhece esse conceito, se ela tem essa ideia aí clara na cabeça. Tá? Então, precisa ter muito claro aí que, independente de nós estarmos falando de anos iniciais, a história ela é uma ciência, ela possui metodologia, ela possui rigor científico e ela possui termos técnicos. E os termos técnicos precisam ser trabalhados. Não dá para infantilizar o vocabulário da criança, até porque quando a gente trabalha termos da história, como por exemplo, patrimônio imaterial, uma coisa que caiu no segundo bimestre que eu falei muito sobre isso, foi a questão do nomadismo, a questão do sedentarismo. São termos técnicos da história que a criança precisa ter contato, porque vai enriquecer, além de dar o conhecimento histórico, isso também vai enriquecer o vocabulário dela. Tá? Então, a gente precisa ter sempre esse olhar aí para a construção da aula de história. E aí eu estou falando sobre isso porque no material digital nós temos uma estrutura que possibilita esse desenvolvimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura do material digital. E aí eu separei para gente uma aula do terceiro ano, a aula 2, que eu imagino que a essa altura que vocês já tenham passado por ela, que é uma aula que fala sobre as comunidades indígenas. Então, terceiro ano, segunda aula aí de história do segundo bimestre. Então, essa é a capa da aula. Lembrando que todas as aulas estão disponíveis no repositório do CMSP. Tá? Então, é importante que todo mundo acesse, todo mundo se aproprie da ferramenta. Esse material, os alunos também recebem ele impresso. Então, não tem necessidade alguma de criança ficar copiando slide. Não precisa copiar slide, porque os slides estão na mão dela. Tá bom? Então, eles receberam esse material impresso. Você vai projetar o slide lá para o estudante ver, para você, enquanto professor, se situar também. Mas não precisa copiar, tá bom? Já tem isso aí na mão, a criança também recebeu esse material. E aí, como que é a estrutura do material digital de história? Título da aula, legal, tá bem nítido aí para todo mundo ver. Na sequência, nós vamos falar aí, nós vamos ver, na verdade, os conteúdos da aula e os objetivos de aprendizagem. E aí a aula pode ter um conteúdo, pode ter dois objetivos, três objetivos, um objetivo só, vai variar de aula para aula. Mas essa tela ela é muito importante, porque essa tela aqui
ela está trazendo para a gente o conteúdo da aula. Então, o que eu vou trabalhar nessa aula? Semelhanças e diferenças culturais entre as comunidades indígenas. Então, a gente já para aqui. Se é um assunto que eu não tenho tanta propriedade, estou inseguro com relação a isso, já precisa dar uma pesquisada antes, porque o material digital ele é feito para o aluno, tá bom? Então, precisa dar uma pesquisada antes se é algo que você se sente inseguro, não tem tanta propriedade, o que pode acontece, não tem problema de você se sentir inseguro com um desses conteúdos. O problema é você se sentir inseguro com algum desses temas e aí você falar, vou pular. Não sei, vou pular. Não pode, tá bom? Tem que dar uma pesquisada, porque é isso que nós chamamos de atitude historiadora. A atitude historiadora é aquela atitude de pesquisa. Então, se eu estou falando ali que a aula fala sobre culturas das comunidades indígenas e eu não tenho propriedade sobre, eu vou ter uma atitude historiadora e vou atrás, e vou pesquisar. E não só isso, vou induzir o meu aluno também a ter uma atitude historiadora. E aí do lado, eu tenho os objetivos de aprendizagem. Ou seja, eu vou trabalhar aqui as diferenças e semelhanças culturais, né, nas comunidades indígenas para reconhecer semelhanças e diferenças e identificar semelhanças e diferenças culturais existentes entre as populações. Não é só falar que existe diferenças e semelhanças. É fazer com que o estudante consiga identificar e reconhecer. Isso, sabe o que é isso? É um descritor. É um recorte da habilidade. Tá? Então, a gente já sabe que a prova paulista, quando ela chegar, ela vai cobrar algo nesse sentido. Ah, Danilo, então você já sabe que a prova paulista vai cobrar isso. Eu não sei nem que dia que vai ser a prova. Quem dirá saber que a prova vai cobrar? Mas é um caminho. É um caminho. Tá? Então, quando a gente olha esses verbos aí no objetivo da aprendizagem, já é meio que um spoiler aí do que a prova paulista vai trazer para a gente lá no finalzinho do bimestre. Tá? Na sequência, vem o para começar. O que é o para começar? Para começar, ele é um levantamento de conhecimentos prévios da criança. Então percebam que tem uma pergunta, ó. O que você sabe sobre os primeiros moradores do Brasil? E aí é para a criança responder. Certo, errado, deixa ela falar. Porque isso é um termômetro para a sua aula. Isso aí é um direcionamento que você vai ter de onde eu começo e até onde eu consigo ir com essa turma. Mas percebam que o para começar está perguntando uma coisa para o aluno do agora. Por mais que está falando assim, ó, o que você sabe hoje, agora, nesse exato momento, sobre os primeiros moradores do Brasil? Pode até ser que a criança pergunte para você, fala, professor, quem são os primeiros moradores do Brasil? Eu não sei. Foram os portugueses? Não sei quem foram. Foi minha mãe, minha tia? Não sei, não conheço. A criança pode não estar situada no tempo e espaço. E tudo isso é termômetro para o desenvolvimento da sua aula. Então, toda aula, ela começa com o para começar. Do presente para o passado, se for o caso da aula. Né? Se for o caso da gente voltar no passado. Lembrando que nem toda aula de história a gente vai falar aí da Grécia Antiga, do Egito, de coisas antes de Cristo. A aula de história também é sobre o presente. Tá bom? Então, a gente tem essa sessão aí de levantamento de conhecimentos prévios. Aí nós temos uma outra sessão que ela é muito importante. Tá? Ela é fundamental dentro da aula de história, que é a sessão O que é? Essa sessão, ela é a sessão que traz os conceitos. Tá bom? Então, por exemplo, o que é? Você sabia que o povo Guarani habita o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Pará? Aí é uma pergunta para a criança. Ela vai falar, sei, não sei. E aí esse material ele vai continuando. Ó lá. É importante valorizarmos e respeitarmos essas diferenças, pois elas enriquecem nossa sociedade como um todo. Devemos lembrar que, apesar das diferenças culturais, as comunidades indígenas compartilham alguns desafios em comum, como a luta pela preservação de seus territórios,
pela valorização de sua cultura e pela garantia de seus direitos. Então percebam que nessa sessão está trazendo várias ideias para o estudante. Está falando para eles que nós precisamos respeitar essa diferença, que o indígena ele é diferente culturalmente falando de nós, que existem conflitos quando nós falamos sobre eles, que eles lutam para garantir os seus direitos, e é legal que vocês questionem as crianças sobre isso. Os anos iniciais têm uma riqueza de questionamento muito importante para esse movimento. E é um questionamento que, infelizmente, nós não vemos no ensino médio. Eu, como professor de ensino médio, sei bem como é difícil arrancar uma pergunta de um adolescente. E nos anos iniciais, não. A gente consegue induzir cada vez mais eles a questionarem. E aí vocês vão perceber que essa sessão ela não está falando de interpretação de texto, porque a aula de língua portuguesa é outra, essa é a aula de história. Está falando sobre conceitos, sobre discussões, sobre ideias. Então, assim, não posso pedir para o meu aluno ler? Pode pedir para o seu aluno ler. Pode parar só nisso? Não, porque já tem aula para isso. Essa aula é para outra coisa. Essa aula está falando sobre diversidade cultural. Está se falando sobre povos indígenas. Ele precisa saber o nome. A primeira coisa que ele precisa saber é que a gente não fala mais índio, por exemplo, né? Inclusive o professor também não pode mais falar índio. Então, são conceitos. Sempre que vocês verem a sessão O que é, ela é uma sessão de conceitos. E precisa se trabalhar em cima disso. Na sequência, nós temos o que aprendemos hoje. O que aprendemos hoje é uma sistematização, né? Uma retomada aí do que aconteceu. E percebam aqui, ó, o que aprendemos hoje? Que os povos indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, a luta desses povos pela preservação cultural e o reconhecimento da cultura indígena e seus valores na atualidade. E aí eu pergunto para vocês que já passaram por essa aula no terceiro ano, chegou no final da aula, esses objetivos foram alcançados? É uma autoavaliação que a gente precisa fazer. Essas crianças tiveram contato aí, claro que com a profundidade que cabe ao segmento, mas elas tiveram contato com a questão da luta desses povos pela sua preservação cultural? Então precisa ficar aí essa reflexão, porque são conceitos. Tá? A aula de história ela versa, né, sobre conceitos. Na sequência, nós temos o sistematizando, que aí é um exercício para a criança fazer. Tem ali uma, duas, três, enfim. Vão ter algumas atividades para o aluno fazer. E aí o material digital ele sempre vai trazer a pergunta e, na sequência, a resposta. Quando for uma resposta de cunho pessoal, ele vai aparecer escrito, tá? Resposta pessoal. E aí é importante que haja esse momento, que se possível haja uma retomada, que se der tempo aconteça uma discussão em cima disso. E lembrando, tudo isso está na mão do aluno no caderno de exercícios, tá bom? Não há necessidade de mandar o aluno copiar essa pergunta, porque já tá ali. Claro, existem especificidades dentro do segmento. A gente sabe, por exemplo, com relação às hipóteses de escrita e leitura lá, a questão da sondagem. Tudo isso são especificidades que devem ser levadas em consideração. Não estou falando para se desconsiderar o que acontece nos anos iniciais. O que eu estou falando é que precisa-se ter esse olhar também. Na sequência, venho aprofundando, que aí, novamente, é uma questão, mas é um desafio. Percebam que aqui, esse aprofundando está pedindo para o aluno fazer uma leitura de gráfico. Né? Tem o gráfico de pizza aí, né? Não sei o nome oficial dele, se é de pizza mesmo, mas enfim, né? Vai ser de pizza. Tem o gráfico de pizza, para o aluno identificar aí, né? Por exemplo, qual estado que tem a menor quantidade de povos indígenas lá na região do Nordeste. Então percebam que já é um desafio, porque a criança tem que fazer uma leitura de gráfico. E aí, para concluir, o material ele traz as referências bibliográficas da aula, tá bom? Então, quando eu falei para vocês
que quando vocês olharem para o conteúdo e vocês não se sentirem tão seguros com relação a ele, vai lá na referência bibliográfica e dá uma olhada, porque ali vai ter um link, ali vai ter de onde que essa ideia foi tirada, e uma coisa que tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Diferente da matemática, que 2 mais 2 são 4, nas ciências humanas 2 mais 2 são 4, porém depende. Por quê? Como ela é uma ciência humana e ela é mutável no sentido de a história não muda, porque a história já aconteceu, mas a maneira como nós a interpretamos, sim. Muitas vezes, diversos autores possuem pensamentos diferentes acerca de mesmos fenômenos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, tem uma aula do quinto ano que ela fala sobre marco de memória. Marco de memória não é um único historiador que fala sobre isso. Então, não estou seguro em falar sobre marco de memória, vai lá na referência e pesquisa qual é o autor que está sendo utilizado na aula. Nossa, então eu vou ter que ler um livro de história de 800 páginas? Eu gostaria, mas eu sei que não é possível, né? Assim, né? Dessa maneira. Mas pesquisa, tipo, olha, o que é marco de memória segundo tal pessoa. Só para a gente passar o conceito certo, tá bom? Porque as ciências humanas têm essa questão de interpretações diferentes acerca do mesmo fenômeno, que é o que possibilita que nós consigamos fazer uma problematização da história. Mas aí é papo para outra hora. E aí, gente, para concluir, eu trago uma frase para vocês do Mark Bloch, que é um historiador essencial dentro da história. Ele pertence à escola dos análises, que é uma escola responsável por expandir o nosso olhar às fontes históricas e trabalhar um outro conceito muito importante para nós, que é a história das mentalidades. Então, se eu falo para vocês hoje na ATPC que aula de história não é contar história, isso se deve muito ao Mark Bloch. Mark Bloch, não somente ele, né, a todos aqueles que fizeram parte do movimento ali da escola dos análises, que hoje também já é muito questionado. Mas Mark Bloch tem uma contribuição assim gigantesca dentro do nosso conhecimento histórico. E aí o Mark Bloch fala uma coisa muito bacana pra gente, que ele fala: a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, mas talvez não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do presente. Então eu encerro com esse trecho retirado aí da Apologia da História ou o Ofício do Historiador do Mark Bloch, para concluir, né, para fechar aí com todo mundo. Não adianta eu falar do passado se eu não estou preocupado com o presente. E também eu não vou entender o presente se eu não conheço o meu passado. As duas coisas elas se relacionam e elas se conversam aí entre si. Antes dos agradecimentos finais, queria deixar duas indicações de duas produções do Núcleo Pedagógico. No canal do YouTube do Núcleo, tem um percurso formativo lá no YouTube do Núcleo Pedagógico, percurso formativo chamado Ciências Humanas no Contexto do Currículo Paulista, que é uma sequência de 10 formações construídas pela Ana Luísa, que é PEC de Geografia, e por mim, voltada aí para o currículo de História, Filosofia, Sociologia e Geografia ao longo dos 3 segmentos. Então deixa a sugestão para que todo mundo acesse e acompanhe no seu tempo aí. São 10 formações, está bem bacana, a gente conseguiu aí acho que atender bastante coisa. E também essa semana, eu estou gravando esse vídeo aqui ó, no dia 23. Hoje, no dia 23, também, né, passou a estar disponível no canal do Núcleo Pedagógico também 3 formações de História para os anos iniciais, que essa TPC, na verdade, é uma espécie de desdobramento dessas 3 formações. Elas são muito mais completas, tá? Então já está disponível lá no canal do Núcleo Pedagógico também. São 3 formações chamadas História e Anos Iniciais, Desafios e Superações. Também deixo aí a indicação para que todos assistam. Tá? Essa aí ela é voltada exclusivamente para os anos iniciais. E a gente vai aí se conversando
para cada vez mais oferecer mais subsídios aí para as unidades escolares. Agradeço muito, imensamente, ao Fabiano pela oportunidade de poder conversar com vocês aí. Todo mês eu estou aí no Delfino acompanhando as ações, sei como as coisas estão caminhando, todo o trabalho que vocês fazem. Parabenizo a todos aí pelo empenho, a dedicação. Me coloco à disposição aí da unidade escolar para ajudar naquilo que for necessário. E por fim, sempre importante lembrar, né, que independente de ser professor, estar coordenador pedagógico, estar professor especialista em currículo aqui na diretoria, ser supervisor, estar supervisor de ensino, o que todos nós somos professores. E enquanto professores, todos nós temos um compromisso único, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. E aí a gente sempre segue trabalhando dia a dia, sei que os desafios são muitos, mas a gente vai aí trabalho de formiguinha para garantir sempre o melhor para os nossos estudantes. Agradeço todo mundo aí novamente a oportunidade, a atenção, e aí quem sabe até uma próxima oportunidade.